E aí, pessoal? Beleza? Sejam muito bem-vindos ao Enigmas e Sombras. No vídeo de hoje, preparei um papo diferente. Algo que mexeu comigo e acredito que vai mexer com vocês também. O tema pode parecer polêmico, mas, acreditem, a gente precisa falar sobre isso. Quando a bondade vira um problema, a gente cresce ouvindo que ser gentil é essencial na vida, e eu concordo. Mas, e se eu te falar que existe um lado obscuro da gentileza, uma faceta que pode acabar te prejudicando? É isso aí, gente. Às vezes, ser gentil demais causa mais problemas do que soluções. Então, pega o cafezinho, senta aí e vem comigo nessa jornada. Hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse paradoxo da gentileza, entender como ela pode dar errado e, o mais importante, como encontrar o equilíbrio para sermos pessoas boas, sem nos prejudicarmos. Você se considera uma pessoa legal? Se preocupa com os outros, gosta de ajudar, está sempre pronto para dar uma mãozinha? Show de bola! Mas me fala uma coisa, você já se viu tão envolvido em ajudar o próximo que acabou se esquecendo de você mesmo? Imagina a João, por exemplo, uma pessoa incrível, sempre disposto a ajudar todo mundo. Ele se voluntariava para um monte de coisas, ajudava os amigos, a família, os colegas de trabalho. No começo, era ótimo. O João se sentia feliz em poder contribuir, mas, com o tempo, a coisa foi ficando pesada. Ele se viu atolado de tarefas, compromissos e responsabilidades que não eram dele. Resultado, o João começou a se sentir esgotado, sobrecarregado e, o pior, começou a deixar os próprios sonhos e projetos de lado. E aí te pergunto, de que adianta tanta gentileza se você não está bem consigo mesmo? O grande imperador romano Marco Aurélio, conhecido por sua sabedoria estoica, dizia que a verdadeira coragem está em saber dizer não e estabelecer limites. Então, lembre-se sempre, a gentileza precisa começar por você. Se cuide, se preserve, e só assim você poderá ajudar os outros de forma genuína e sem se prejudicar. Quem nunca passou por uma situação onde a gentileza foi confundida com obrigação? É complicado, né? A gente se esforça para ajudar, para ser legal, e de repente a coisa vira uma bola de neve. E as pessoas começam a esperar isso de você o tempo todo. Lembro de um caso clássico, a da Sara. A Sara era a pessoa gente boa da firma, sempre disposta a ajudar os colegas, cobrindo plantões, auxiliando em tarefas extras, até mesmo fazendo hora extra para dar conta de tudo. No começo, ela era vista como uma heroína. Todos elogiavam sua gentileza e disposição. Só que, com o tempo, a coisa mudou de figura. A gentileza de Sara, sem limites claros, acabou criando uma expectativa nos colegas. As pessoas começaram a achar que ela era obrigada a ajudar sempre, a qualquer hora, sem receber nada em troca. A gratidão foi dando lugar à cobrança, e Sara, meu amigo, começou a se sentir usada e desvalorizada. A grande lição que a gente tira da história de Sara é que a gentileza precisa ser praticada com cuidado. É preciso entender que a nossa boa ação não pode ser um fardo para nós mesmos, nem um gatilho para que as pessoas se aproveitem da nossa boa vontade. A gentileza, quando genuína e desinteressada, é um presente, tanto para quem recebe quanto para quem oferece. Mas, quando essa gentileza se torna uma obrigação, ela perde a graça, se transforma em um peso, e isso não é bom para ninguém. Então, fica a dica: seja gentil, ajude o próximo, mas faça isso com consciência, com limites bem definidos, para que a sua gentileza seja sempre um ato de amor e não uma fonte de frustração. E quando a sua gentileza, ao invés de ajudar, acaba alimentando comportamentos negativos nas outras pessoas? Já parou para pensar nisso? A gente precisa tomar cuidado para não acabar sendo condescendente com atitudes e hábitos que prejudicam quem a gente gosta. A verdadeira gentileza exige coragem para dizer não quando necessário. Incentive as pessoas a assumir as rédeas da própria vida e buscar ajuda profissional. Lembre-se, a gentileza verdadeira liberta,
empodera e incentiva o desenvolvimento pessoal. No último capítulo, falamos sobre como a gentileza extrema pode alimentar comportamentos negativos. Mas e quando essa gentileza afeta nossa própria identidade? É sobre isso que vamos falar agora. Você já se pegou tão preocupado em agradar os outros que esqueceu de quem você é? A história da Emily ilustra bem esse perigo. Ela se doava tanto que se anulou, deixando de lado seus próprios sonhos. A gentileza virou um fardo pesado que a oprimia. Marco Aurélio disse: aquilo em que você pensa determina a qualidade da sua mente. A gentileza verdadeira precisa partir de autoconhecimento e amor próprio. Quando nos conhecemos e nos respeitamos, a gentileza flui naturalmente. Quem nunca se sentiu completamente esgotado, sem energia, depois de um longo período se dedicando intensamente aos outros? É como se a gente tivesse dado tudo de si, até a última gota, e agora não sobrasse mais nada. Esse, meus amigos, é o famoso esgotamento emocional, um problema cada vez mais comum em nossa sociedade. E o pior é que muitas vezes esse esgotamento está diretamente ligado à nossa vontade de ajudar, de ser gentil, de estar sempre disponível para o outro. Parece contraditório, né? Mas a verdade é que a prática da gentileza, sem o devido cuidado com a nossa saúde mental e emocional, pode nos levar a um estado de exaustão profunda. Lembro do caso do Alex, um cara que sempre se orgulhava de ser o amigo para todas as horas, aquele que estava sempre disposto a dar uma mão, a ouvir, a aconselhar, e ele realmente era assim, sempre se doando ao máximo para ajudar quem precisasse. Só que o Alex não percebeu que, ao se doar tanto aos outros, ele estava se esquecendo de si mesmo. Ele não colocava limites, não dizia não para ninguém. E com o tempo, essa dedicação constante começou a cobrar seu preço. O Alex passou a se sentir constantemente cansado, sem energia, desmotivado, e a gentileza, que antes era algo prazeroso, se tornou um peso, uma obrigação. A gente precisa entender que cuidar de si mesmo não é egoísmo, muito pelo contrário, é um ato de amor próprio, de respeito aos nossos limites, de sabedoria para reconhecer que só podemos doar aquilo que temos. Quem nunca se frustrou ao tentar mudar o comportamento de alguém? É uma cilada, uma ilusão de controle que pode nos causar dor. Não podemos controlar as ações e escolhas dos outros. Lembro da Maria, que sempre se doava para ajudar os outros. Ela acreditava que sua gentileza transformaria a vida da amiga. Mas a amiga não estava disposta a mudar. A frustração foi inevitável. A mudança precisa partir da própria pessoa. A gentileza verdadeira oferece apoio sem esperar nada em troca. A gentileza, por mais contraditório que pareça, pode se tornar um problema. Muitas vezes, ela é confundida com fraqueza, e as pessoas se aproveitam disso. Lembro do Alex, sempre disposto a ajudar todo mundo. Mas sua gentileza, sem limites claros, foi mal interpretada. No trabalho, ele se via sobrecarregado de tarefas. Alex se sentia cada vez mais exausto e frustrado. A gentileza verdadeira precisa andar de mãos dadas com a assertividade. E aí, depois dessa imersão no lado obscuro da gentileza, você deve estar se perguntando: mas Pedro, então quer dizer que eu tenho que virar um brucutu, ignorar o sofrimento alheio e só pensar em mim? Calma, meu amigo. A gente não precisa radicalizar. O segredo, como tudo na vida, está no equilíbrio. A gentileza é uma virtude poderosa, capaz de transformar vidas, fortalecer laços e construir um mundo melhor. Mas, como toda virtude, ela precisa ser praticada com sabedoria, com discernimento, com limites bem definidos. A gente precisa entender que ser gentil não significa se anular, se sacrificar ou abrir mão da nossa própria felicidade. A gentileza verdadeira é leve, é livre, é autêntica.
Ela parte de um coração generoso, mas também de uma mente consciente que reconhece a importância do autocuidado, do amor próprio e da preservação da nossa individualidade. Então pratique a gentileza, espalhe amor, seja luz na vida das pessoas, mas faça isso com consciência, com limites, sem se culpar por dizer não quando necessário. Lembre-se, a sua saúde mental, emocional e física é tão importante quanto a do próximo.